Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos a nossa aula, dar continuidade às nossas aulas da EBD. Hoje com a lição 9, com a aula 9, com o título Vivendo no Espírito, Cultivando uma Vida de Piedade, né? A nossa revista, que é a Nossa Fé, cujo título é O que Somos e o que Fazemos. Muito bem, meus irmãos, eu quero ver que vocês olhem aí. Nós temos aí o esboço da nossa lição, a introdução, o contexto, o que nós podemos aprender com a lição de hoje. Piedade para ver o amor de Deus por nós, piedade para praticar o amor de Deus ao próximo, piedade para viver e experimentar a genuína fé e um amor aperfeiçoado. A conclusão e a explicação. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, administrando, Deus, aqui a aula, Senhor, sobre a Tua Palavra, Senhor. O Senhor esteja, Deus, iluminando a mente dos meus irmãos, aqueles que estão agora nos assistindo, que o Espírito Santo possa esclarecer na mente e no coração de cada um, Senhor Deus, a palavra que vai ser trazida nessa aula, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos e também rogamos pela orientação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar a nossa aula, eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Vocês se lembram do dia em que você se converteu? Que no dia em que Deus abriu os seus olhos por meio do Espírito Santo? Que dia glorioso foi esse, não é verdade? Tudo mudou em nossas vidas, né? Nossa maneira de pensar, de agir, de ver as coisas à nossa volta. Aí adotamos uma nova ética, né? Uma pautada no caráter de Cristo, nas atitudes de Cristo, porque Cristo é confiável. E nós podemos pautar a nossa vida antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos pessoas rebeldes, pessoas que viviam longe do Senhor. Mas quando o Espírito Santo nos mostra a verdade, quando a verdade nos liberta, nós passamos então a enxergar a nossa situação e a necessidade de um Salvador. Sob a ação do Espírito Santo, nós vivemos agora para agradar a Deus que nos salvou, né? Levando uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? A piedade é um amor respeitoso, é uma prática de atos inspirados por esse sentimento. E é isso que nós vamos falar hoje na lição de hoje. Eu quero ler com vocês a introdução da nossa lição e gostaria que vocês estivessem prestando atenção. O Espírito Santo é a marca da autenticidade do Evangelho em nós e nos leva a uma vida piedosa e cheia do Espírito Santo, que é responsável por nos mostrar Cristo e mover a nossa fé e obediência piedosa a Ele. Na nossa revista, nós temos aqui a seguinte parecer. O Espírito, ele é responsável por nos mostrar Cristo e nos mover à fé e à obediência piedosa a Ele. Ele nos foi dado com essa finalidade. A palavra de Deus, lá João 15, 26 diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele também veio para nos ensinar a respeito da verdade, que é Cristo, e de como viver piedosamente. Os cristãos têm um discernimento especial que faz com que eles se identifiquem a verdade da falsidade e, portanto, podem viver uma vida diferente daquele que o mundo propõe. Os cristãos não são deste mundo. Desculpe, irmãos. O Senhor Jesus, lá em João 17, 16, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós vemos aí que o Espírito Santo é a marca da autenticidade do Evangelho em nós. Ele nos convence da verdade, a verdade que liberta. E isso nos leva a uma vida piedosa, ou seja, um amor respeitoso e a prática de atos inspirados por esse sentimento. Uma devoção que nós temos agora em fazer e agradar ao Deus que nos salvou. O nosso texto básico é 1 João 4, de 13 a 21. Abra sua Bíblia aí em 1 João 4, de 13 a 21, e vamos acompanhar a leitura. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. O contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler, João ele é muito enfático em toda a carta ao fazer declarações claras da diferença entre os ímpios e os crentes. Essa diferença caracteriza-se pela habitação do Espírito Santo na vida dos crentes, que são dirigidos pela vontade divina. Aqueles que não receberam o Espírito estão perdidos e pecam constantemente contra Deus. Por isso, os cristãos têm firmeza na verdade, pois Deus os preserva no meio da obra do Espírito Santo em suas vidas. Eles não podem ser enganados, pois têm o discernimento espiritual. Ora, se as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas são enganadas, então elas podem ter aí um motivo para dizer assim, bom, então eu estou inocente. Não. Olha só o que a nossa revista diz aqui. Os homens em geral são indesculpáveis exatamente porque não levam em consideração a grandiosidade dessa obra, a obra de Cristo na nossa vida por meio do Espírito Santo. O ser humano peca contra Deus porque percebe a revelação dos atributos divinos na criação, seu eterno poder, sua natureza, mas renuncia ao conhecimento de Deus, ou seja, sufoca a verdade, não atribuindo a glória de tudo a Deus. Ao contrário, torna-se fútil, insensato, obscurecido em seus pensamentos e raciocínios, praticando auto-engano. Vemos isso em Romanos 1, versículos 20 e 21. Peca também contra Jesus, não reconhecendo nele o Salvador. João 1:11, Atos 3:13. Mas peca também contra o Espírito. Marcos 3:29. Porque abomina a proposta de revelação salvadora que o Espírito da verdade, irmãos, fornece sobre Cristo e sua redenção, o teor de sua obra e razão do seu ministério. Então, o homem, em geral, são indesculpáveis no sentido de não levar em consideração a grandiosidade da obra de Cristo nas nossas vidas. Mas, diante de tudo isso, o que nós podemos aprender? Nós vemos aqui nessa questão de aprender 4 verbos interessantes para colocarmos em ação. O verbo ver, praticar, viver e experimentar. Aqui na nossa revista diz o seguinte, vamos lá. João afirma que os crentes veem e testemunham. São os sentidos de quem teve os seus olhos abertos sobrenaturalmente para ver a verdade e anunciá-la aos demais. Os crentes são capazes de ver Jesus, embora não tenham visto fisicamente. Os olhos da fé são abertos para que os filhos contemplem a obra do Redentor e reconheçam as suas obras. Por isso que eu comecei a lição dizendo para vocês, se você lembra da sua conversão, né? No momento da sua conversão, o que aconteceu? Os nossos olhos espirituais foram abertos, né? Abertos para a obra maravilhosa de Jesus Cristo no nosso coração, por meio de Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender com isso? A primeira coisa que nós temos que aprender, que podemos aprender, é que devemos ter uma vida piedosa,
para ver o amor de Deus por nós. Conhecendo o amor de Deus no exato momento em que temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo e passamos a crer na obra salvadora de Cristo. Essa demonstração de amor de Deus Pai por nós, por meio do seu Filho, é revelado pelo Espírito aos corações daqueles que nascem deles. 1 João 4,16 diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A segunda coisa que nós podemos também aprender é que nós devemos praticar a piedade para praticar o amor a Deus e ao próximo. Olha como que a questão de nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo nos leva a uma vida de piedade. Nós conhecemos o amor de Deus por nós e agora nós vamos praticar o amor a Deus e ao próximo. Na comunhão dos santos, os irmãos, o amor de Deus se manifesta de modo mais explícito. Quando nós nos damos uns aos outros em amor, mostramos ao mundo que o amor existe. No relacionamento com as pessoas também, podemos demonstrar o amor de Deus por nós, revelando o quanto somos amados por Ele e o quanto estamos livres da condenação da morte. O amor de Deus compele o seu povo a dispensar esse mesmo amor a Ele e ao próximo. 1 João 4,17 diz assim: isto é em nós aperfeiçoado o amor. O amor verdadeiro só pode ser sentido naquele que conhece o amor de Deus. E como que nós conhecemos o amor de Deus? Por meio de Cristo Jesus, por meio da morte de Cristo ali na cruz no nosso lugar, né? E o agir maravilhoso do Espírito Santo que nos dá a compreensão de todas essas coisas. Compreensão que até antes da conversão nós não tínhamos. Era um amor assim muito limitado, muito restrito, mas agora não, né? Uma vida de piedade, uma vida de devoção, de amor a Deus, vai nos levar a praticar a esse amor a Deus e também ao próximo, na comunhão dos santos e naquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Uma vida piedosa também nos leva a viver e a experimentar a genuína fé e um amor aperfeiçoado. O salmista Davi escreveu o seguinte, lá no Salmo 27, versículos 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, por que ter medo? O amor aperfeiçoado joga fora todo o medo, né? Observe a certeza de fé que fundamenta a declaração do salmista. Eles caem. Quem cai? Os nossos inimigos, né? O que fundamenta isso, senão o fato de saber, por experiência, nós sabemos, 1 João 3,5, que Deus mantém de pé seus filhos e derruba os ímpios? Pois é. Quantos estão vivendo em síndromes e distúrbios provocados pelo medo? A pandemia trouxe isso, né? O medo, não que a gente não deva sentir medo, mas o medo que nos domina, né? O medo que já nos tira fora do contexto, que mina a nossa fé, esse medo já não é bom, né? Esse medo já atrapalha a nossa vida, tanto física como espiritual. Então, nós estamos aí vendo pessoas com muitas síndromes e distúrbios provocados pelo medo. A palavra de Deus nos conforta, mostrando que pelo Espírito Santo é possível viver uma vida sem o pior de todos os medos, né? As pessoas têm medo, mas medo do quê? Medo da morte, né? Medo da condenação da morte. Então, a condenação diante de Deus, os nascidos de Deus estão guardados pelo poder divino para a salvação a ser revelada no dia do juízo. Não há o que temer, né? A palavra de Deus diz que nós não temos mais que ter medo da condenação. Nós não somos mais condenados, né? Nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus, porque a morte de Cristo fez com que tudo isso fosse retirado de nós.
Olha que maravilha, irmãos. Olha a conversão, olha o agir do Espírito Santo, como mudou a nossa vida e a nossa situação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como não ter uma vida piedosa, uma vida de devoção a esse Deus que deu seu único Filho para morrer por pessoas pecadoras como nós. Não há o que temer. O amor joga fora todo medo. O amor aperfeiçoado, consumado, maduro e perfeito. É como um tripé. Deus, eu e o outro, né? É assim que as coisas funcionam. Deus, eu e os outros, né? Concluindo, queridos, a obra do Espírito Santo na vida de todos os crentes é evidenciada quando estes reconhecem o amor de Deus. E como é que a gente reconhece o amor de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, abre os nossos olhos espirituais e nos faz ver a maravilha que é a conversão, a questão da morte de Cristo. Nós somos pecadores e como pecadores precisamos de um Salvador. E nos faz entender esse plano de salvação, faz-nos entender esse amor de verdade. Então, como isso se faz presente na nossa vida? Qual é o resultado de reconhecer o amor de Deus? É desejar piedosamente, né? Ter uma devoção, de viver em devoção a esse Senhor e ao próximo. Fortalecidos pelo amor mediante a ação do Espírito Santo, né? Evidentemente, a ação do Espírito Santo, podemos lançar fora o medo da condenação e ter confiança no amor de Deus por nós. Deus nos ama. A prova disso é Cristo Jesus morrendo naquela cruz por nós, né? Isso não significa que o fato de Deus nos amar, nós podemos viver a mesma vida que vivíamos antes da conversão. Muito pelo contrário. O crente verdadeiro agora ele tem vontade de dar o seu melhor, fazer o possível para fazer o melhor para Deus. Mas, lógico, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinhos a gente não consegue, né? Ainda estamos presos num corpo de pecado. Então nós necessitamos da ajuda, da ação, do agir do Espírito Santo dia e noite nas nossas vidas para podermos viver uma vida piedosa. E esse é o desejo do crente verdadeiro. Fazer o bem, fazer o melhor para agradar a esse Deus e, consequentemente, ao nosso próximo. Aplicando. O nosso amor a Deus é incompatível com desprezo e ódio pelos irmãos. Lembram-se? O amor entre irmãos vai mostrar ao mundo que o amor verdadeiro existe. É lógico que a gente tem as nossas diferenças, mas nós devemos amar os nossos irmãos, né? É incompatível desprezo e ódio por irmãos que professam a mesma fé, né? A verdadeira piedade não admite falta de amor no corpo de Cristo. Eu vou repetir. A verdadeira piedade não admite falta de amor no corpo de Cristo. Então, cultive esse amor diariamente. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por ter nos salvado. Muito obrigada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, que agora nos leva a ter uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma vida de devoção ao único Deus, ao único Senhor das nossas vidas, que nos amou antes, ó Deus, que já tivéssemos nascido, dando o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter aberto os nossos olhos. Obrigada, Senhor, por nos permitir viver para amar e conhecer o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.